Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou mandar um forte abraço para o Sérgio Kozek. Bom, eu tinha mandado um abraço para ele na mensagem de ontem, mas eu não mencionei a ala, a estaca dele ali. Eu acho que eu achei muito difícil pronunciar o nome da ala aqui. Deixa eu tentar aqui. Sérgio Kozek. Espero que esteja pronunciando certo o nome também, né? A ala é Toyohashi. Eu acho que eu estou pronunciando certo aqui. Ala Toyohashi, estaca Nagoya, leste, Japão. Bom, e ele falou até amanhã. Então até amanhã, Sérgio. Espero você também amanhã no estudo do Vem e Segue-me aqui. Hoje eu vou continuar compartilhando devido a algumas perguntas sobre essa parte do primogênito. Então, novamente eu vou compartilhar aqui um pouco sobre o primogênito, tá bom? E trazer notícias novas, né? Ou seja, informações diferentes para nós estudarmos aqui sobre a primogenitura. Bom, eu vou começar compartilhando aqui com vocês, falando que aqueles que são os primogênitos, eles se tornam patriarcas da família. Eles recebem a responsabilidade ali de cuidar da mãe, das irmãs, né? Também ele recebe o direito de presidir sobre os demais membros da família ali também. Outra coisa que ele recebe é o direito ao sacerdócio, tá bom? Para ministrar ali as ordenanças, as coisas do Senhor, tá bom? Então, isso significa ser um primogênito. Então, ser um primogênito é também ser um patriarca, tá bom? E interessante dizer que cada chefe de família torna-se um patriarca do seu lar também, tá bom? O patriarca, ele é um ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque, mas também ele é um título dado a todo homem ali que governa a sua casa, tá bom? Então torna-se um patriarca do lar ali, tá bom? Caso o homem faleça, né, e a mulher continue ali, a mulher vai estar presidindo o lar, com certeza, tá bom? Não é o filho mais novo que vai presidir sobre a mãe, não faz sentido nenhum esse. A mãe vai presidir o lar. Porém, né, o patriarca continua sendo o marido do outro lado do véu. Bom, vamos continuar aqui então a mensagem, eu falando aqui um pouco sobre essa parte da primogenitura, é o primogênito. O primogênito, ele é o primeiro filho que nasce ali, tá bom? E eles levavam tão a sério essa questão aí de ser primogênito, que nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 38, quando Tamar, ela fica grávida de gêmeos, e quando ela vai dar à luz ali, uma das crianças, né, põe a mão para fora. Então aquele saiu primeiro, né, a parteira falou, esse aqui é o primogênito, né, ela amarra uma fita, né, vermelha ali no braço dele, né, e aí o braço da criança entra para dentro, aí sai uma criança e depois sai ele como o primogênito ali. Então essa parte de primogenitura é muito importante nas escrituras. Então por isso que eu estou compartilhando um pouquinho mais aqui, para ver no que nós se encaixamos dentro das escrituras aqui. Espero poder ajudar a gente com essa parte da primogenitura aqui, o que tem a ver conosco. O que a história nos ensina, tá bom? Nós podemos ver em Abraão, capítulo 1, versículo 4, o seguinte, né? Que Abraão, ele queria as bênçãos da primogenitura. Aliás, Abraão, ele era o filho primogênito, né? E aqui ele diz o seguinte: busquei minha designação ao sacerdócio de acordo com a designação de Deus aos pais, concernente à descendência. Então, de acordo com a descendência, quem recebia o sacerdócio ali eram os filhos mais velhos, tá bom? Então, quando ele fala que ele buscou o direito dele no sacerdócio, é porque ele era o filho mais velho, então ele tinha por direito. Só que o que aconteceu? O pai dele, Terá, ele se afastou do evangelho. Então não teria como Terá, o pai dele, passar o sacerdócio para ele. Se vocês bem se lembram, né, quem vem compartilhar ali o sacerdócio com Abraão é Melquisedeque, vai ao encontro dele ali e compartilha, né, dá o sacerdócio para ele ali. E dessa maneira, então, ele torna-se ali, né, o patriarca com o sacerdócio. Então, falando um pouquinho sobre essa parte de ser o primeiro a nascer, olha só o que a história nos ensina aqui. Tem um ensinamento muito profundo para nós sobre essa parte de ser o primogênito. O que é ser o primogênito, tá bom? Então vamos lá. A gente viu que Abraão buscou essa bênção e ele era o primogênito. Depois de Abraão, nasceu quem primeiro? Ismael.
né? Mas Deus disse, não vai ser esse o primogênito, vai ser Isaac, que vai nascer com sua esposa Sara, né? Então podemos ver já aqui que o primogênito, né, não podia ser o primogênito, ou seja, o Senhor tirou o direito de primogenitura de Ismael e passou para Isaac. Então ficou sendo o segundo filho aí. Outra coisa também, Isaac, ele vai ter 2 filhos, né, com Rebeca. E aí nasce gêmeos ali, igual eu estava compartilhando sobre Gênesis 38, aquele que sai primeiro é o primogênito. E quem nasceu primeiro foi Esaú, porém o Senhor já tinha profetizado que o filho menor, né, ele teria a primogenitura, ele teria o direito ao sacerdócio ali. Então quem nasce segundo ali é Jacó. Então mais uma vez o Senhor ensinando que primogênito não é somente por linhagem, por nascer da linhagem sanguínea ou porque é o primeiro filho, né? Então a gente consegue observar isso aqui. Bom, continuando, Jacó, ele teve 12 filhos. E o primeiro filho que ele teve foi Rubens. Então, Rubens, ele seria o primogênito. Ele era o primogênito para receber a porção dobrada, né, da herança do pai e todos os direitos já mencionados que eu estava falando aqui, né? Estou falando basicamente, tem muitos outros privilégios ali, o primogênito também. Mas eu estou falando basicamente. Então, Rubens, ele era esse primogênito e tinha direito. Porém, ele perde esse direito dele de progenitura. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Por que Rubens ele perde o direito dele de progenitura? Diz aqui, ó. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito. Então, repara que a escritura diz que era. Então, ele não é mais, né? Ele foi o primogênito. Mas por quê? Profanou a cama de seu pai, deitou-se e deu-se a sua primogenitura ao seu filho José, filho de Israel. Israel aqui é Jacó, né? Que foi trocado o nome ali para Israel. Então cita aqui que por ele ter profanado, por causa de pecados carnais, né? Ele acabou pecando, então por conta desses pecados dele, ele perdeu o direito de primogenitura. Ou seja, o direito de primogenitura também tem que ser merecido, a pessoa pode perder, tá bom? É igual à exaltação. As próprias escrituras dizem que é possível que uma pessoa caia da graça, né? Mesmo a pessoa estando exaltada, sempre temos o nosso direito de escolha ali, né? É isso que é ensinado aqui. Então Rubens ele perde o direito de primogenitura e José ele ganha, né? E aí José acontece o seguinte, ele tem 2 filhos, né? O mais velho é chamado Manassés e o mais novo ali é chamado Efraim. E aí quando Jacó ele adota esses 2 filhos para receber a bênção da primogenitura ali, Jacó ele pega e inverte as mãos, né? Ele dá uma bênção dupla, ele coloca as mãos ao mesmo tempo na cabeça das crianças ali e dá uma bênção ao mesmo tempo ali a mão na cabeça direita. A mão direita na cabeça de Efraim, né? E a mão esquerda na cabeça de Manassés ali, né? Já simbolizando que o primogênito seria Efraim, tá bom? Mesmo ele sendo o mais novo. O que havia acontecido com Jacó também. Ele era o mais novo e ele ganhou a primogenitura por causa das escolhas que ele havia feito. Mas José, ao ver isso, né? Ele pegou e tentou corrigir, achando que estava errado do jeito que o pai dele estava fazendo ali. Vamos ler o que acontece aqui. Está lá em Gênesis capítulo 48, versículo 17 em diante. Diz assim, ó. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Quando diz aqui que foi mal aos seus olhos, ele não é que ele achou ruim com o pai dele. Significa aqui que ele achou que o pai dele estava enganado, né? Que estava se enganando ali na hora de dar a bênção. E tomou a mão do seu pai e transportou sobre a cabeça de Efraim, para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, assim não, pai, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele,
e a sua semente será uma multidão de nações. Então ele já começa fazendo a bênção ali dessa maneira, né? De trocando as mãos ali para colocar Efraim à frente de Manassés ali como líder, né? Para liderar as 12 tribos de Israel. Muito importante falar isso sobre que aqui ele está colocando sobre a liderança sobre as 12 tribos de Israel, tá bom? E lembrando aí que o próprio Joseph Smith, ele é da tribo de Efraim, tá bom? Então ele é o cabeça dessa dispensação aqui e ele preside essa dispensação nossa aqui, tá bom? Mesmo estando do outro lado do véu. Continuando aqui, né? Essa parte de primogenitura, como eu falei, é muito importante, mas nós vemos sempre esse papel sendo trocado de acordo com a presciência de Deus, tá bom? Isso não significa também que por Efraim ter sido escolhido para ser o primogênito, que os outros não são importantes, né? Aliás, tem muitos outros profetas muito importantes. Moisés, né? Moisés, ele era de Levi, né? Da tribo de Levi ali, né? Então, são muitos outros profetas. Teve também aquele profeta chamado Gideão, né? O Gideão ali, ele era da tribo de Manassés, né? Então, são vários profetas, todas as tribos, elas são importantes perante Deus. E outra coisa também, quando a gente é escolhido para algo, a gente não pode pensar que a gente é melhor do que outras pessoas. Nós somos escolhidos, por exemplo, nós somos o povo escolhido de Deus, né? Escolhido para quê? Para compartilhar o evangelho. Você tem a responsabilidade de compartilhar o evangelho com as outras pessoas. Olha só o que nós ensinamos e aprendemos e sabemos que Jesus Cristo, ele é o primogênito do Pai. Ele é o nosso irmão mais velho, né? E ele é o escolhido de Deus. E ele é o escolhido para quê? Para nos servir. O que ele fez? Ele deu a sua vida por nós. Então, ser um escolhido não significa ter privilégios acima de outras pessoas, mas ser um escolhido significa que você vai servir às outras pessoas, que Deus ele te colocou numa posição de que você vai poder abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Então é sobre isso que eu tô falando hoje, sobre essa parte de ser primogênito. Olha só o que fala aqui, né, a respeito de ser primogênito, ser escolhido. Ser primogênito é ser escolhido, tá bom? É a mesma coisa aqui. Olha o que diz aqui em Doutrina e Convênios 121, versículos 34 e 35. Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Eu escolhi essa escritura aqui para compartilhar. Ela fala em Mateus 22, 14 também, né? Mas lá não repete essa frase falando a explicação por que essas pessoas não são escolhidas, né? Então ele fala que muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos. Chamados para quê? Para ser como um primogênito, para herdar esses direitos, tá bom? E aí diz aqui, e por que eles não são escolhidos? Porque o seu coração está tão fixo nas coisas do mundo, que aspiram tanto às honras dos homens, que eles não aprendem essa lição. Então, quando uma pessoa deixa de ser escolhida, é uma parte importante aqui, né? Ser escolhido por Deus não significa que Deus privilegiou ou escolheu outro. Nós somos escolhidos de acordo com os nossos desejos, de acordo com nossa escolha. É bem claro aqui na Escritura, dizendo, né? E por que não são escolhidos? Porque o coração está tão fixo nas coisas do mundo que eles não aprendem essa lição, que realmente nós devemos escolher primeiro, fazer o que é certo para sermos escolhidos, ser um primogênito de Deus aí. Bom, já vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, mas falando então aqui a respeito disso, que ser escolhido por Deus não é algo na questão de privilégio que Deus escolheu porque ele fez acepção de pessoa. É por causa da escolha da pessoa que a pessoa ela é escolhida, não? Ou seja, é por mérito, ser escolhido aí por Deus, ser um primogênito de Deus, e todos nós seremos, eu vou ler uma escritura aqui, né? Todos nós que herdarmos a vida eterna ao lado de Deus e Jesus Cristo, alcançarmos a exaltação, todos nós seremos primogênitos, né? Todos nós seremos escolhidos. Mas esse escolhido é por mérito, tá bom? Não é favoritismo, porque Deus ama um mais do que a outro, não. Podemos ver aqui, por exemplo, em 1 Nef, capítulo 3, versículo 29, quando
Nefe e seus irmãos tentam buscar placas de Labão ali, o Labão rouba os seus bens, Lamã e Lemuel ficam muito zangados com Nefe e começam a bater nele dentro de uma caverna. Aí um anjo do Senhor aparece e diz o seguinte, né, a Lamã que estava batendo ali, a Lamã e Lemuel, ele disse assim: não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante devido à vossa iniquidade? Então olha só, né, Lamã, né, ele era o filho mais velho, e ele vai falar no livro de Mórmon, ele fala muito disso: compete a nós, que somos o irmão mais velho, dirigir esse povo, né? Então, eles têm essa cultura realmente da primogenitura. Porém, as atitudes dele não era correta, e o próprio anjo falou: não sabei que Deus escolheu Nefe, né, para vos governar devido à vossa iniquidade. Então, por causa da iniquidade, ele perdeu esse direito de primogenitura, né? A gente vai ver ele reclamando esse direito muitas e muitas vezes, mas as atitudes dele, né, falam por si só, né? Um dos exemplos é quando vai buscar as placas ali, né? Eles lançam sorte para ver quem vai lá, a sorte cai sobre Lamã, e era justo, porque ele era o líder, ele tinha que tomar a frente, mas não, ele deixou lançar a sorte ali para ver quem, querendo se eximir, né, na hora de ter que trabalhar, fazer as coisas, ele se eximia da responsabilidade. É interessante pensar sobre isso. Em 1 Nef, capítulo 2, versículo 22, olha só o que é ensinado: e se guardardes os meus mandamentos, serás feito governante e mestre de teus irmãos. Então, é devido a guardar os mandamentos de Deus que nós somos chamados para ser governante. Governante é, como eu falei ali, dirigir, presidir, né, a família ali, ser um primogênito. Então, por causa da obediência de Nef, mesmo Nef sendo mais novo, ele foi chamado para governar os seus irmãos ali, para dirigir esse grande trabalho, tá bom? Agora, algo aqui que eu quero compartilhar com vocês a título para que nós possamos pensar um pouco. Jesus Cristo, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito do Pai, tá bom? E ele é o primogênito, né? É uma pergunta. Ele é o primogênito porque ele é o nosso irmão mais velho ou porque Deus o escolheu por causa das suas escolhas que ele já havia feito? Interessante pensar. Eu acredito, né, que todos nós fomos gerados por Deus, né? Porém, não precisa ser que Jesus Cristo tenha sido o primeiro a ser gerado para ser o primogênito. A própria linhagem que nós acabamos de estudar aqui mostrou que são as escolhas que as pessoas fazem que Deus chama elas para ser o primogênito. Então, eu acredito sim que Jesus Cristo ele é o primogênito do Pai, de acordo com as Escrituras. Porém, não necessariamente ele precisa ter sido o primeiro filho a nascer, a ser gerado ali. Entende um pouquinho sobre isso? Bom, só um pouquinho aí para nós pensarmos um pouco aqui, né? Em Moisés 4:2 fala o seguinte aqui a respeito de Jesus Cristo, né? Mas eis que meu filho amado, que foi meu amado e meu escolhido desde o princípio, disse-me: faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Então nós podemos dizer que Jesus Cristo ele foi escolhido, né? Ele é o primogênito, ele foi escolhido por Deus. Essa escritura mostra isso aqui, tá bom? E sim, não é errado nós falarmos que ele é nosso irmão mais velho, porque todos que se tornam o primogênito, eles são o nosso irmão mais velho. Eu estou falando isso aqui a título de para nós pensarmos um pouco, uma hipótese, tá bom? Mas eu acredito nisso, né? Que Jesus Cristo, ele sendo tão perfeito, ele foi escolhido para ser, né, o primogênito, assim como nós aprendemos nessa linhagem aqui patriarcal. Para terminar, olha só como todos nós que herdarmos a vida eterna seremos primogênitos, né? Aqui fala um pouquinho sobre a igreja do primogênito. A igreja do primogênito não é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja do primogênito vai ser aqueles que realmente vão herdar a vida eterna, que vão ganhar a sua exaltação. Olha o que diz aqui em Doutrina e Convênio 93:21. E agora em verdade vos digo, eu estava no princípio com o Pai, e sou o primogênito. E todos os que são gerados por mim, por meu intermédio, são participantes da mesma glória, e são a igreja do primogênito. Então todos que herdarem a mesma glória
vão ter participação iguais, né, em toda a glória ali do Senhor. Então eles todos vão se tornar o primogênito, tá bom, de Deus ali. Então é interessante pensar um pouquinho sobre isso, sobre essas bênçãos, tá bom? Então, ser escolhido de Deus significa somos escolhidos por causa de nossas escolhas. Temos que fazer nossas boas obras. Então, que possamos pensar um pouquinho sobre isso. Ou como a bênção, né, que Esaú marcou bastante essa frase em mim, a bênção que Esaú recebeu após perder a primogenitura ali. O pai dele, Isaac, ao dar a bênção, disse: sobre tua espada viverás. Nós podemos trocar a palavra espada ali por escolha, ou seja, pelas tuas escolhas viverá. Então, nós somos escolhidos por Deus de acordo com nossas escolhas. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.